Olá, meu nome é Murilo Shigeu, do segundo ano A Vespertino da Unital, do curso de Engenharia Civil. Olá, eu vou falar para vocês um pouco sobre a dilatação térmica, que é o tema do nosso grupo no trabalho de física. A dilatação térmica é aquela que o corpo, quando sofre a uma mudança de temperatura, seja aquecimento ou resfriamento, o corpo tende a mudar de tamanho. Quando o corpo é aquecido, aquele corpo tende a se expandir, aumentar o seu tamanho, seja ele um fio, uma chapa, um bloco ou uma bexiga. Dentro da dilatação térmica, encontramos três tipos de dilatação: a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Em cada caso, podemos encontrar um tipo de dilatação. Por exemplo, nos fios dos postes, exemplo de linear. Na superficial, uma chapa de ferro. E na volumétrica, um cubo. A fórmula das três são bem semelhantes, porém o que muda são os seus coeficientes de dilatação. Espero ter ajudado vocês e obrigado. Então, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a dilatação superficial, que é dada pela fórmula ΔS igual a S0 vezes beta ΔT. De modo que se a gente abrir esse ΔS e fazer algumas modificações matemáticas, podemos chegar ao encontro dessa fórmula aqui, que é S igual a S0 que multiplica 1 mais beta ΔT. Onde o ΔS é a variação do tamanho da superfície. O S0 é o tamanho inicial do corpo, o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o ΔT é a variação de temperatura. Pois bem, a dilatação superficial é aquela dilatação que, quando o corpo está submetido a uma certa temperatura, ele tende a aumentar ou diminuir a sua área. O beta é importante ressaltar que ele equivale a 2 vezes o gama da dilatação linear, né? Então, por exemplo, dependendo do exercício, quando ele pede quanto a área do corpo varia, você pode usar só a primeira fórmula, porque ela já te dá o ΔS. Com essa fórmula você vai achar a variação do tamanho da área. Mas se ele pede o tamanho final depois do aquecimento ou esfriamento, é só você jogar na segunda fórmula que está aqui, porque nela você vai achar o tamanho final. A dilatação superficial ela pode ser tanto para quando o corpo esquenta ou quando o corpo esfria. Quando esquenta, a tendência das moléculas do corpo é aumentar a agitação, precisando de mais espaço para elas se movimentarem. Assim, elas expandem e deixam o corpo maior, de modo que quando elas esfriam, as moléculas se agitam menos, precisando de menos espaço, portanto, o corpo diminui de tamanho. Um exemplo bem simples e que está presente no nosso dia a dia é, por exemplo, para beber aqueles potes de palmito, onde a tampa é super difícil de ser aberta. Então, para resolver esse problema, é bem simples. É só você aquecer um pouco de água e colocar a tampa do pote em contato com a água. Porque como a água está quente, ela vai esquentar mais a tampa e como Meu nome é Caio Marcelo Rodrigues Silva, sou aluno do segundo semestre de Engenharia Civil, da turma A.
Vou fazer a apresentação sobre dilatação volumétrica. A experiência mostra que a dilatação é proporcional ao volume inicial e a variação da temperatura, que é delta θ, que é a temperatura final, que é θ, menos a temperatura inicial, que é θ0. Além de ser proporcional ao volume inicial e à temperatura, a dilatação volumétrica depende do material que o corpo é constituído. Dessa forma, a equação que determina o valor que corresponde à variação do volume é análoga à expressão da dilatação linear, que vai ser ΔV, que vai ser igual ao volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrico, que multiplica o Δθ, que é a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrico ele varia de acordo com o corpo que está sendo aquecido. Manipulando essa equação algebricamente, chegamos nessa aqui, que é como se fosse a equação reduzida da dilatação, onde V é o volume final, com que o corpo vai ficar depois de ser aquecido, V0, que é o volume inicial do corpo, Δθ, que é a variação da temperatura final, θ final menos θ inicial, e o coeficiente de dilatação volumétrico, que esse coeficiente ele varia de acordo com o material usado no processo. Vale ressaltar que a dilatação volumétrica não é só quando um corpo é aquecido, mas também quando um corpo é resfriado. Aqui, um corpo de volume V0 ele é resfriado e passa a ter um volume V final. Aí é só fazer o mesmo processo que vamos saber qual é o volume final do corpo. Para falar sobre dilatação volumétrica, vamos considerar um corpo constituído por uma única substância. Esse corpo está a uma temperatura θ0, a temperatura inicial dele. Em seguida, aquecendo o corpo a uma temperatura θ. Fazendo isso, vamos ver que o volume do corpo vai aumentar. Vai passar de V0 para V para V. Portanto, a variação do volume, ΔV, vai ser igual ao volume final menos volume inicial do corpo. Meu nome é Andrei Castilho de Oliveira, eu sou da Engenharia Civil, do segundo período vespertino da Unital, e vou falar sobre dilatação linear. Eu sou o Andrei, faço Engenharia Civil na Unital, segundo período vespertino, e vou falar aqui um pouco sobre dilatação linear. Bom, a dilatação linear na física ela é usada para a gente estudar a variação do corpo, ou seja, a variação de uma barra. Tem a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. No caso, vou falar sobre a linear, que é a primeira das dilatações. Bom, tomando como exemplo aqui a barra, a gente tem uma barra normal de comprimento inicial, L0, em uma temperatura
inicial. Se a gente aquecer essa barra a uma temperatura qualquer que seja, mas final, a gente vê que a barra vai ganhar aqui uma certa dilatação, um certo comprimento diferente do inicial. Bom, isso, como eu disse, na dilatação linear, após sofrer uma variação de temperatura, a barra ela sofre também uma diferença em seu tamanho. Aqui pela fórmula, veremos que tanto o comprimento inicial da barra quanto o seu coeficiente linear, tanto a variação da temperatura é diretamente proporcional à variação da barra. Ou seja, todas as características que eu disse estão diretamente ligadas à variação da barra. Então, a variação da barra é o que? É o comprimento da barra inicial vezes o coeficiente linear da barra, que é um coeficiente que é constante, é um valor constante, e a variação de temperatura. Aqui, como vemos, temos a variação da temperatura, que é o Δθ, temos o comprimento inicial, que é o L0, o comprimento final, que é o L, e o coeficiente linear, que é chamado de alfa aqui.